toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Amém. Meus amados, já há alguns dias que nós estamos falando a respeito da oração. E há 2 semanas atrás nós estávamos falando da oração que o Senhor Jesus, Ele fez ali no jardim do Getsemane. E eu fiquei pensando em meu coração. A Bíblia diz que Jesus, Ele era um homem de oração. Jesus orava bastante, orava no templo, orava no monte, orava à noite, na madrugada. Jesus orou por mim, Jesus orou por ti. Jesus fez aquela oração lá no jardim do Getsemane, quando Jesus estava ali prevendo já o seu sofrimento, uma oração com grande agonia, que nós falamos nas semanas próximas passadas. Mas eu fiquei meditando, meus amados, nessa última oração que Jesus fez aqui na terra. Jesus estava, nessa leitura que fizemos, Jesus estava crucificado, Jesus estava pregado na cruz. Depois da prisão, da zombaria, da humilhação, dos açoites, da coroa de espinho, de carregar a cruz, agora Jesus está pregado na cruz. E ali pregado na cruz, Jesus ainda ouve a zombaria de um dos malfeitores que está em um dos seus lados. A Bíblia diz que eram 2 malfeitores, um à direita e outro à esquerda. As Sagradas Escrituras nos diz que um dos malfeitores ainda zombava, blasfemava de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Se não bastasse todo o sofrimento, ainda ter que ouvir tudo isso. Mas as irmãs adoraram a Deus com o hino que diz que um adorador, ele adora, independente das circunstâncias, independentemente do que está passando, independentemente daquilo que está ocorrendo na sua vida. Um adorador, ele adora ao Senhor. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, o verdadeiro adorador adora o nome do Senhor. O texto nos diz que Jesus ali pregado na cruz, o versículo de número 45 que nós lemos aqui, diz que desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. O céu se escureceu, o sol não mostrou mais o seu brilho, escuridão, trevas sobre toda a face da terra, trevas físicas, escuridão. A Bíblia diz que houve trevas sobre toda a face da terra, e também trevas espirituais, porque o Filho de Deus, o Messias enviado, estava pregado numa cruz do Calvário. E a cultura da época é o que diz a Bíblia Sagrada: maldito aquele que é pregado numa cruz. Era este o conceito que se tinha na época
daquele que era crucificado, daquele que era pregado na cruz. Ele era maldito de Deus, maldito dos homens, desprezado, sem valor. Estava ali para pagar por aquilo que ele havia feito. Mas com Jesus não. Com Jesus não. Jesus estava ali por minha causa. Jesus estava ali por tua causa. Por nossa causa é que Jesus estava ali pregado na cruz, passando por toda aquela humilhação e por todo aquele sofrimento. Mas em nenhum momento nós vemos Jesus murmurando. Em nenhum momento nós vemos Jesus se lamentando. Em nenhum momento nós vemos Jesus blasfemando pelas circunstâncias, pelo sofrimento, pela humilhação, pela zombaria que ele estava passando. Não importa a situação, o adorador ele adora o nome do Senhor. O profeta Isaías, aproximadamente 700 antes de tudo isso acontecer, no capítulo de número 53 do seu livro, o versículo de número 7, o profeta Isaías assim profetizou: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus não murmurou, Jesus não blasfemou, Jesus não reclamou, não se lamentou pela condição que ele estava, pelas circunstâncias, pelo momento que ele estava vivendo. Mas naquele momento de dor, de sofrimento, de humilhação, a minha Bíblia diz que Jesus orou. Jesus orou. Diante do sofrimento físico, diante do sofrimento moral, diante do sofrimento espiritual, Jesus orou. Jesus orou. Na cruz do Calvário, Jesus orou. Sofrendo, humilhado, abandonado pelos seus companheiros, mas Jesus orou. Traído por um daqueles que ele havia escolhido, o outro o havia negado, aqueles que estavam com ele, mais próximo, que faziam parte do seu ministério. Mas ali ele não blasfemou, não murmurou. Jesus orou. Jesus orou. Não importa a situação, um adorador ele adora ao Pai em espírito e em verdade. Não importa a condição, a circunstância, um adorador ele adora ao Pai em espírito e em verdade. O versículo de número 46, Mateus capítulo 27, e o versículo de número 46, diz que perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste?
esta foi a última oração de Jesus. E eu fiquei meditando, amados, momentos anteriores, Jesus lá no Getsemane, ou no jardim de Getsemane, Jesus faz aquela oração, e a Bíblia diz que por 3 vezes ele orou a mesma coisa, usando as mesmas palavras. Mas quando nós vemos lá no jardim de Getsemane, Jesus se dirige a Deus como Pai. Pai, meu Pai, Abba Pai, papaizinho. É aquele relacionamento mais íntimo, é o relacionamento familiar, é o relacionamento da família, de um filho para um pai, um filho que está em agonia, prevendo o que vai lhe acontecer, mas ele clama ao seu pai. É o relacionamento familiar. Mas agora Jesus na cruz do Calvário, pregado na cruz do Calvário, ele já não se dirige a Deus como Pai. Aqui o relacionamento já não é mais familiar. Aqui ele fala: Deus meu, Deus meu. É o relacionamento espiritual. É a missão a qual ele foi enviado aqui na terra para cumprir. Ele não se dirige mais ao Pai, ele está se dirigindo ao seu Deus, aquele que o enviou aqui para cumprir uma missão. E reconhece que Deus é o seu Senhor, é o seu Deus. Ali não está Jesus Deus, mas está Jesus homem, clamando: Deus meu. E eu fiquei pensando, amados, no momento da dor, do sofrimento, da angústia, onde está abandonado, quem é teu Deus? Quem é teu Deus? A quem você se dirige no momento da angústia, da dor, do sofrimento, do abandono? Deus ainda é seu Deus? Deus ainda é o seu Deus? Porque existem alguns que no momento do sofrimento, da angústia, da dor, do desprezo, da necessidade, murmura contra Deus, blasfema de Deus, duvida até que Deus é o seu Deus, e diz: Deus me abandonou, Deus me deixou. Será que Deus existe mesmo? Ao invés de ir buscar socorro aos pés do Senhor Deus, como Jesus fez lá no jardim de Getsemane, quando Jesus se prostrou, vai correr de ajuda dos homens, vai atrás de pessoas falhas, muitas vezes até pecadores, que não tem nada para lhe dar, nada para ajudar, sequer um conselho bom tem para lhe dar. Mas Jesus não. Que exemplo para nós, no momento da dor, do sofrimento: Deus meu, Deus meu. Não importa a situação, Ele continua sendo meu Deus. Não importa as circunstâncias, eu continuo adorando como Deus. Ele é o meu Deus, o único digno de honra, de louvor e de adoração. Não importa a situação, foi o que as irmãs adoraram aqui nesta noite. Adorar na alegria parece que é tão fácil. Adorar na bonança, na fartura, na saúde, no prestígio. Quando está entrando em Jerusalém, onde toda a multidão está dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, parece que é tão fácil adorar neste momento. Mas eu quero ver adorar
orar no momento do sofrimento, no momento da dor, da angústia, do desprezo, dizer: mesmo assim Ele continua sendo meu Deus, mesmo assim eu continuo adorando como Deus, é o meu Deus. Quem é o seu Deus? Glória a Deus. Interessante, amados. Nenhum dos evangelistas me fala que Jesus foi procurar recursos no meio dos políticos. Jesus não foi. Não foi lá pedir que os políticos o salvassem. Jesus não foi pedir para que os ricos subornassem as autoridades. Não vemos Jesus pedindo. Nós vemos Jesus clamando a Deus, clamando ao Deus Todo-Poderoso, aquele que conhece todas as coisas e pode todas as coisas, que só com o poder da sua palavra Ele muda as circunstâncias. Foi a Ele que Jesus recorreu, e recorreu como Deus, não mais como Pai, mas como Deus, na missão a qual Ele foi enviado. Quando Jesus estava no Getsemane, Ele clamava em agonia física. Ele estava temendo aquilo que Ele como homem haveria de passar. Já falamos aqui: a prisão, os açoites, a zombaria, a coroa de espinho, os cravos da cruz. Jesus estava ali passando por uma agonia física, mas agora, já pregado na cruz do Calvário, Jesus está passando por uma agonia espiritual. Agonia espiritual. Ele clama: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Quando eu estava lendo esse texto, nós vemos que Jesus, irmãos, eu quero crer que Jesus não faltava a escola bíblica dominical. Jesus era um conhecedor das Sagradas Escrituras. Ali no Calvário estava se cumprindo a palavra de Deus, no livro dos Salmos, Salmo de número 22. Lá no Calvário, diante de toda dor, de todo sofrimento, de toda angústia, de todo abandono, Jesus cita a palavra de Deus. Jesus cita as Sagradas Escrituras. Abra comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 22. Que é Salmo de Davi. O salmista já tinha registrado nas Sagradas Escrituras, lá nos pergaminhos, a Bíblia diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? As mesmas palavras. Jesus cita as mesmas palavras do salmista. Jesus conhecia a Bíblia. Por que te alongas nas palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Versículo 3: porém tu és santo. Porém tu és santo. Porém tu és santo. Não me ouves de dia, não me ouves à noite, mas continua sendo Deus, continua sendo santo, continua sendo Senhor, continua sendo digno de louvor e de adoração. Aleluia! Aleluia!
Interessante, amados. Eu estava meditando nessa palavra e parece que Davi, irmãos, estava relatando o que Jesus estava sofrendo, né? Mas Davi viveu alguns milhares de anos antes de Jesus, mas o Espírito é o mesmo. Davi parece que estava relatando aquilo que Jesus estava passando ou haveria de passar. Porém, tu és santo. Davi aqui fala da santidade do Senhor nosso Deus. Porém, tu és santo. Quando Jesus clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou lama sabachthani, que diz: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus faz uma interrogação. Abra sua Bíblia comigo, na epístola que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, que é Hebreus, capítulo de número 13, é o último capítulo do livro aos Hebreus. No versículo de número 5, a parte B, a Bíblia diz assim, estamos em Hebreus 13 e 5, a Sagrada Escritura nos diz assim na parte B desse versículo: não te deixarei, nem te desampararei. Não te deixarei, nem te desampararei. Aqui é promessa do Senhor. Deus não deixa e Deus não desampara. É por isso que naquele momento o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele interroga ao Pai: Pai, por que me desamparaste? Eu sei que o Senhor não deixa ninguém, eu sei que o Senhor não desampara ninguém, e porque a mim o Senhor me desamparou agora, neste momento? O salmista já estava predizendo lá no Salmo de número 22, no versículo 3: porque tu és santo. Nosso Deus é um Deus santo. Levíticos capítulo número 20, versículo 26, o Senhor Deus diz assim: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Deus é santo. Isaías capítulo número 6, quando Isaías, ele contempla o Senhor Deus assentado no alto e sublime trono, ele diz que ele viu ali os anjos voando, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Deus é santo. Deus é santo. É uma característica do Senhor nosso Deus, a sua santidade. E a minha Bíblia diz que o Senhor Deus, Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Para o nosso Deus, todos os homens, todos nós somos iguais. E ali na cruz do Calvário é Jesus homem que está pregado. O salmista diz: porém tu és santo. Deus é santo. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 59 e o versículo de número 2, a Bíblia nos diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Sabe o que é que separa o homem de Deus, irmãos? O pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado faz com que Deus se afaste do homem pecador. E agora na cruz do Calvário, Jesus pergunta: Deus meu, por que me desamparastes? Deus não desamparou a Jesus. Deus se separou de Jesus. Hebreus, nós vemos aqui, o Senhor Deus diz: não te deixarei,
e não te desampararei. Ele não deixa e não desampara. Eu fiquei meditando, amados, quando a Bíblia nos conta a história de Jonas, que Deus mandou Jonas ir pregar a palavra lá em Nínive, e ele vai para Tarsis. Todos nós conhecemos a história, que ele é lançado no navio, e o Senhor Deus, a Bíblia diz que Deus providenciou um grande peixe para engolir a Jonas, e a Bíblia diz que Jonas passou 3 dias e 3 noites lá no ventre do peixe, e Jonas diz lá no capítulo 2, que ele estava lá nas profundezas do mar, diz, das profundezas do inferno, eu clamei, orei, e Deus me ouviu. Jonas, desobediente, desobedeceu a ordem de Deus, está lá nas profundezas do mar, mas Deus ouviu a oração de Jonas, ouviu o clamor de Jonas e deu a Jonas uma segunda oportunidade. E agora eu fico pensando, é Jesus, o Filho de Deus, que está pregado na cruz, clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Se Ele não desampara ninguém, Ele não desampara. A Bíblia diz, Isaías diz, que os nossos pecados, as nossas iniquidades nos separam, nos afastam do Senhor nosso Deus. Abra a sua Bíblia comigo, na segunda epístola que o apóstolo São Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo de número 5, e o versículo de número 21. Segundo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo de número 21. Paulo se referindo a Jesus, Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Está compreendendo porque Deus se separou de Jesus? Porque Deus se afastou de Jesus? Volte comigo em Isaías capítulo de número 53. Nós vamos compreender porque naquele momento Deus não desampara Jesus, mas Deus se afasta de Jesus, acompanha a Jesus de longe. Capítulo de número 53 de Isaías, a partir do versículo de número 4, a Bíblia diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós. A iniquidade, o pecado de toda a humanidade agora estava sobre o Senhor Jesus Cristo. Não era dele. Os pecados não eram dele. As iniquidades não eram dele. Era minha, era sua, era nossa, mas Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Às vezes, nós temos uma certa dificuldade para compreender isso, mas como isso? E um dia desse um jovem perguntou: mas pastor, naquele momento Jesus, Ele se tornou um pecador? Não, a Bíblia diz que Jesus não conheceu o pecado. Ele tomou sobre si os nossos pecados.
fácil compreender, irmãos. Eu tive, conhece bem isso. Uma nota promissória com a dívida minha. A dívida é minha. Mas o pastor Valdir Alves, que é meu amigo, que me ama, ele pega a nota promissória, vai lá e paga com o recurso dele. A dívida foi paga, amém? Mas quem foi que pagou? Foi o dono da dívida? Não. Outra pessoa que não tinha nada a ver pagou a dívida. Foi isso que Jesus fez por mim. Foi isso que Jesus fez por você. A Bíblia diz: a cédula que nos era contrária, a nota promissória que era minha, a nota promissória que era sua, a dívida que era minha, a dívida que era tua, Jesus pegou e falou: deixa que eu pague. Aleluia! Deixa que eu quero. Ele levou a nota promissória até a cruz do Calvário, pregou lá e disse: essa aqui eu pago, essa dívida eu pago esse erro, eu pago essa falta, eu pago esse pecado. A dívida não era dele, a dívida era minha, mas ele pagou por mim e por você lá na cruz do Calvário. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, tomou sobre si as nossas iniquidades. Não era dele, era minha, era sua, mas ele assumiu a dívida por mim, assumiu a dívida por si e quitou, irmão. Está quitado, está pago. Paulo diz: para que se cumprisse em nós a justiça do Senhor nosso Deus. Agora Deus olha para mim e olha para ti e diz: está tudo pago, está tudo pago, está tudo pago. O meu filho pagou lá na cruz do Calvário. Está pago. Deus meu, por que me desamparaste? Deus não desampara ninguém, muito menos o seu Filho amado, a quem ele enviou na terra para cumprir o plano que era dele. O plano de salvação foi um projeto de Deus, e Jesus veio para cumprir esse plano. Era necessário que Jesus tomasse sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Naquele momento da cruz do Calvário, Jesus tomou sobre si, diz Isaías, todos os nossos pecados, o pecado da humanidade toda. E a minha Bíblia diz, Isaías 59:2 diz que os nossos pecados nos afastam de Deus, ou Deus se afasta do nosso pecado. Naquele momento, Deus acompanha o seu filho de longe, mas não o abandonou. Ele não deixa ninguém, não abandona ninguém. Mas como assim? Isaías, capítulo de número 53, a partir do versículo de número 10. Acompanhe comigo, e eu quero finalizar com esses versículos. Diz assim, Isaías 53:10: todavia ao Senhor agradou ele, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, verá a mim, verá a ti, verá a nós, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá. Ele estava vendo a mim, estava vendo a ti, estava vendo a nós, aqui hoje, no dia 2 de março de 2018, foi ali o trabalho da sua alma. A Bíblia diz: ele verá e ficará satisfeito, ele ficará alegre, vai trazer prazer à sua alma, trazendo prazer na alma do Senhor Jesus. Quando essa noite nós nos reunimos nesse santuário, ele diz: esse foi um trabalho meu, é resultado do meu trabalho, é resultado do meu trabalho, é resultado do meu trabalho, é resultado do meu trabalho. Meu irmão, minha irmã, glorifica a Deus, porque você, eu, nós somos resultado do trabalho do Senhor Jesus Cristo. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, aqui não diz um justo, mas o
o justo, o único justo que pisou nessa terra, o nome dele é Jesus. O justo justificará a muitos. O justo justificou a mim, justificou a ti, justificou a nós. Eu disse aqui, ele pegou a nossa dívida e pagou, e disse: Pai, está pago, está justificado. Justificará muito, porque as iniquidades deles, a minha, a sua, de nós todos, levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Veja, ele não foi transgressor, ele foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores está intercedendo agora. Jesus ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está à direita do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por ti, justificando a mim, justificando a ti. Deus meu, por que me desamparastes no momento da aflição, da dor, do sofrimento? Jesus continuou sendo um verdadeiro adorador. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los para nos colocarmos em pé. Quero convidar